paz do Senhor seja com a igreja. Quero convidar a igreja para nós estarmos lendo no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do nosso Deus. Está escrito assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Podemos assentar, irmãos. Quero fazer uma pergunta aos irmãos, e não precisa responder, mas para nós iniciarmos refletindo sobre a palavra de Deus, e a pergunta é esta: por que e para que fomos chamados para Deus, chamados por Deus? Para quê e por quê? Qual é o objetivo de Deus em nossas vidas? E como já dito pelo pastor Vanderlei, nós estamos extremamente preocupados com os dias de hoje. E o salmista Davi, ele escreveu, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, por que nós deveríamos estar preocupados? Muitas vezes cobramos os nossos filhos sobre diversas preocupações e não estamos errados em fazer. É necessário que se faça essas orientações e cobranças, mas quando nós estamos na presença desse Deus Todo-Poderoso, por que Deus nos chamou? Uma vez eu ouvi o pastor Nelson falando assim: o importante não é como os nossos filhos vão se subsistir profissionalmente. O importante é se eles vão estar na presença de Deus. E não diferente disso, é aí onde vem esse questionamento. Às vezes nós não nos preocupamos, ou às vezes nós não nos atemos a esses detalhes. Por exemplo, para o culto de hoje, qualquer cântico que foi louvado, qualquer um, sem exceção, qualquer louvor que foram cantado, eu vou perguntar aos irmãos aí, e nós vamos verificar o que esse cântico fala. Por exemplo, vou perguntar aqui para o cooperador Luiz: qual o louvor de hoje que você mais gostou, ou que você mais sentiu a presença de Deus? Ressuscita-me. Coloque a leitura, a letra desse louvor, ressuscita-me. Pode passar, fazendo favor. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida e o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, né? Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu, ou seja, ele ressuscitou. E aí continua dizendo da seguinte forma: mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Agora vamos escolher aleatoriamente. Vamos falar para o Alessandro: que louvor você achou mais bonito, Alessandro? O que mais você tocou? Segundo cântico, coloca aí, fazendo favor. Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua amada igreja. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra.
a nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Com o primeiro cântico diz assim, nós precisamos de um. O segundo cântico está dizendo da seguinte forma, que ele está vivendo um momento de luta, de opressão, mas o nosso Deus é poderoso em trazer o milagre. E trazendo essa palavra no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 5, a partir do versículo 1, a qual nós vamos ler até o versículo 10, mas não agora. Esse capítulo, esses versículos, eles falam exatamente de como o nosso Deus ordenou como fosse construído o tabernáculo. Tabernáculo que o povo montava e desmontava no decorrer, percorrendo, entendeu? No período que eles estavam no Egito. E aqui nós vamos ler, não precisa colocar, mas os irmãos depois podem estudar, podem ler. Que está escrito em Êxodo, versículo 1, Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 1, que fala como Deus ordenou a construção do templo, para que o povo que estivesse peregrinando no Egito, com destino à terra prometida, eles tivessem a certeza que Deus estava com eles. E aí Deus determinou assim, primeiro versículo ele já manda dizendo da seguinte forma, vocês farão como eu vos mando. Ou seja, Deus não está pedindo, Deus está mandando. Porque tem uma lista para ser feita, uma sequência para ser obedecida. Porque ele sabia do que o povo precisava. Porque somente Deus é onisciente. E esse começou sendo construído, nós poderíamos tirar como exemplo aqui, do púlpito para a entrada da igreja. E foi construído, em primeira parte lá, e foi lá colocada uma arca, né, dentro desse local. Depois desse local tinha um véu. Aí desse outro, segundo lugar chamado, esse primeiro lugar onde foi construído era chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Depois desse outro lugar era chamado Santuário. E ali tinha uma mesa que tinha 12 pães, que eram trocados diariamente. Tinha um candelabro que era abastecido com azeite para que aquele candelabro estivesse aceso constantemente, e tinha um incensário que o sumo sacerdote pegava ele e entrava no Santo dos Santos para oferecer o holocausto. E nós tínhamos pelo lado de fora, quem trabalhava em todo aquele lugar era os da tribo de Levi. E eles cuidavam de todo o templo. E aí as pessoas que haviam pecado, elas iam, traziam os seus animais até a porta do tabernáculo, que ele era totalmente guardado, ele era totalmente cercado por madeiras e por um linho fino, branco, e ali eles ofereciam, eles não entravam nem no átrio, nem no pátio eles entravam. Eles entravam e entregavam uns animais para os sacerdotes da tribo de Levi oferecer o holocausto.
E depois de eles colocarem o animal para ser oferecido, aí depois eles iam embora. E alguns que haviam matado algum homem ou alguma pessoa de forma inocente, para não ser condenado, eles tinham a liberdade, além do sacrifício a ser apresentado, ser colocado a sua mão até aquele local de oferecimento do holocausto, para que a causa dele fosse julgada. Então, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina hoje, e eu quero trazer para os irmãos da seguinte forma. Vamos começar de fora para dentro. Muitos vinham trazer o seu holocausto com o objetivo de pedido de perdão pelos seus pecados. E aí era oferecido, era colocado, era feito essa oferta. E aí os sacerdotes, alguns, poderiam entrar dentro do templo no véu, e no primeiro véu, e ali tinha uma mesa com 12 pães asmos. 12 pães, não 12 pães asmos, mas tinha 12 pães. Que nós podemos entender pela Sagrada Escritura hoje, entendeu? Que poderia simbolizar Jesus Cristo como o pão da vida. O candelabro aceso, que a luz que não podia apagar, nós vemos na Sagrada Escritura que o candelabro simbolizava a plenitude, ou seja, Jesus Cristo é a luz do mundo, ele nunca apaga. E tinha um incensário, e esse incensário, a palavra de Deus nos ensina que as nossas orações cheguem às narinas de Deus como um bom incenso. E quando o sumo sacerdote, o único que podia entrar no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, ele pegava esse incensário e entrava no Santo dos Santos. Em primeiro lugar, ele oferecia o holocausto a quem? A si mesmo. Ele intercedia para que Deus perdoasse a si mesmo. E depois ao povo. E isso só acontecia uma vez ao ano. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós hoje vamos estudar Hebreus, para os senhores terem uma base do que o Senhor Jesus Cristo há de falar conosco através do versículo 2. Está escrito: com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro, para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam um propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora. Ou seja, o escritor de Hebreus, a qual nós não temos quem definidamente escreveu Hebreus, coloca: disso não falaremos agora, pormenorizamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote,
ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Entretanto, o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola, ou seja, um exemplo, para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo importuno de reforma. Ou seja, a palavra de Deus está nos ensinando da seguinte forma: aquilo foi só como um exemplo, só como um modelo. Mas aí a palavra de Deus, ela nos ensina da seguinte forma: mas para os que prestam culto, quem presta culto? Agora somos nós. Nós prestamos o culto a Deus. E o culto, ele não se baseia em comida e bebida, e nem em ofertas. Isso foi somente como exemplo. Mas o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, traz às nossas vidas hoje a importância de nós entendermos o porquê fomos chamados por Deus. Ou porquê o Senhor Jesus Cristo tem nos preparado. Por quê? Para nós estarmos oferecendo a nossa vida, como diz a Sagrada Escritura, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Ou seja, não é um culto de qualquer forma, é um culto com inteligência, é um culto com entendimento, é um culto com sabedoria. O nosso Deus, Ele quer que nós ofertemos a Ele uma oferta com entendimento e não de forma aleatória. O que o Senhor Jesus Cristo está chamando a cada um de nós? Olha, nós entoamos diversos louvores. E aí o nosso Deus pergunta: nós refletimos do que nós cantamos? A palavra de Deus nos ensina para que nós tenhamos que examinar tudo. E hoje a palavra de Deus nos mostra que através dos louvores nós pedimos para que Deus nos enchesse da sua graça e da sua infinita misericórdia. E se nós pedimos que o nosso Deus nos enchesse da sua graça, se faz necessário que nós saiamos somente do ponto do átrio, que muitas vezes as pessoas vêm a ofertar somente o seu sacrifício pelo seu pecado, mas nós temos que passar pelo santuário, nós temos que chegar até o Santo dos Santos e realmente viver a glória desse Deus Todo-Poderoso. Porque naquele tempo o sumo sacerdote, ele oferecia o holocausto pedindo perdão em favor dele e em favor do povo. Mas hoje quem é o sumo sacerdote chama-se Jesus Cristo, ao qual ele não tem nenhum pecado, e ele deu-nos a oportunidade de entrar diretamente no Santo dos Santos, oferecer um sacrifício vivo e o poder de Deus nos encher da sua glória. Nós não estamos mais firmados em um homem que era falho. Nós estamos firmados agora num sumo sacerdote que nunca pecou. E uma palavra a qual o pastor Vanderlei falou aqui, ele falou assim que nós temos um dono. Por que nós temos um dono? Porque o sumo sacerdote antigamente ele não era dono, porque ele oferecia o holocausto em favor dele mesmo, porque ele era pecador também. Agora o sumo sacerdote
que chama-se Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue sem ter nenhum pecado. Ou seja, ele derramou o seu sangue somente por nós. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós fomos comprados a preço de... Ele não morreu por ele só morreu por nós. Aí o Senhor, maravilhoso como é, misericordioso como é, me proporciona a oportunidade de entrar na congregação, ou de eu entrar no quarto onde eu moro. Como diz a Sagrada Escritura, quer orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala em Deus em secreto, que Ele te ouvirá. E eu quero te perguntar, você acha que Deus te ouviu nessa noite? Não responda, examine. Será que Deus ouviu o seu louvor nessa noite? Será que Deus ouviu a sua oração nessa noite? Será que você orou nessa noite? E Deus está perguntando, olha, se eu fosse você receberia a sua oferta? Porque o sumo sacerdote, que é puro, santo, misericordioso, ele cumpriu aquilo que o Pai determinou. E Deus falou assim, nos ensina na sua palavra, agradou o Pai moê-lo. Então eu quero me convidar, de eu sair somente de trazer uma oferta. Eu quero hoje comer o pão da vida, que é Jesus Cristo. Hoje eu quero permanecer iluminado pelo Senhor Jesus Cristo, que Ele é a luz do mundo, que Ele possa iluminar sempre o meu caminho. Hoje eu quero simplesmente que as minhas orações cheguem às narinas de Deus como um bom incenso. Hoje eu quero entrar no Santo dos Santos, e eu quero ver a glória de Deus se manifestar em nossas vidas, para que o nome dEle seja eternamente glorificado. E quando o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso nos proporciona a oportunidade de chegar no Santo dos Santos, lá nós temos liberdade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, e Deus manifestar o seu poder na sua igreja. Deus sabe da sua dor, Deus sabe do seu problema, Deus sabe da sua enfermidade, Deus sabe da sua luta, Deus sabe, mas Deus hoje fala assim, eu quero que você me oferte, você entre no Santo do Santo, mas para que isso aconteça, é necessário você melhorar a sua oferta. É necessário eu melhorar a minha oferta. É necessário eu falar, Senhor, eis-me aqui, perdoa-me, Pai. Às vezes nós não chegamos nós estamos parecendo os outros, ficamos pelo lado de fora. Às vezes nem viemos trazer uma oferta, só estamos presentes. Mas Deus tem muito mais para cada um de nós. E quando aquele cântico diz maravilhoso, no Santo dos Santos, eu quero ser coberto pela fumaça. Aí Deus se manifesta. Deus traz a sua glória sobre a sua igreja. E aí o Senhor nosso Deus continua nos falando da seguinte forma, de uma maneira tão gloriosa e tremenda. No versículo 11: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Louvado seja Deus. Versículo 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, mas pelo seu próprio sangue, estou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Ou seja,
O sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele não precisa oferecer de uma vez por ano, uma vez só que ele apresentou na presença de Deus, se oferecendo como um cordeiro mudo na presença de Deus, serviu para toda a eternidade. Eu não dependo mais de ninguém para entrar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Eu só dependo desse Jesus Cristo, que me intercedeu e morreu ao nosso favor. Muitas vezes estamos pensando assim: olha, por causa eu dependo do pastor, eu dependo daquele irmão. Não, nós dependemos de Jesus. E Jesus eu não preciso mais de ninguém. Jesus Cristo já fez. Oh, louvado seja a parte dele ao nosso favor. Porque o Senhor nosso Deus está nos preparando para com isso, com esta palavra. Como aqui o irmão me ajudando falou que eles estavam peregrinando no deserto e não no Egito. E somente chegou à terra prometida dos que saíram, só 2. Os demais tinham nascido no decorrer da peregrinação no deserto. E Deus estava com eles de forma gloriosa. Hoje é o nosso Deus que traz a nuvem, trazendo um refrigério. Hoje Deus é a coluna de fogo que ilumina. Aonde o Senhor Jesus Cristo tem por objetivo de levar a sua igreja à vida eterna. Não vivemos mais de carne nem de sangue. Nós vivemos da misericórdia desse Senhor Jesus. E muita gente estão ofertando animais até os dias de hoje, ofertando sangue. Mas a própria palavra continua dizendo da seguinte forma, coloca para nós, fazendo favor, no versículo que estava. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados ou santificados, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus. Irmão, tem gente aí querendo ofertar de obras mortas. Não, Jesus Cristo já ofertou de obras vivas. Deus, Senhor Jesus Cristo, já nos redimiu do nosso pecado. Sabe o que é obra morta? É tudo aquilo que você faz contrário à vontade de Deus. E naquela época trazia para pedir perdão, mas hoje não. Jesus Cristo já te perdoou. E eu quero dizer-vos uma coisa: o melhor de tudo, quando era apresentado o sacrifício lá, apresentava o sacrifício, era perdoado, mas uma coisa não mudava: a consciência. Agora, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e somos nova criatura. Como diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque pelo sangue do Cordeiro, Ele limpa a nossa consciência. Quantas pessoas sofrem com depressão porque a consciência dela ainda está impura? Quantas vezes a pessoa pediu perdão a Deus, mas ela mesma não consegue se perdoar?
Quantas pessoas se suicidam porque o peso da consciência dela? Mas quando nós abraçamos Jesus Cristo, Ele limpa a nossa consciência. Persiga, vá em frente e não peques mais. Permaneça permaneça na palavra de Deus e saiba que de consciência pura nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, nós somos servos do Deus vivo, a qual tem nos preparado para uma vida eterna com Ele. Que o Espírito Santo de Deus permaneça a falar com cada um de nós. E diante da pergunta inicial, por que nós fomos chamados por Deus e para quê? Está aí a resposta. Porque Ele nos lavou com seu sangue regenerador, para oferecer a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Deus que abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade.